Ponta Grossa é terra de encontro de caminhos. Essa é uma definição bastante poética sobre a cidade, que além de ser geograficamente correta, de definir a vocação econômica, é também uma definição literária. E esse encontro de caminho possibilitou muitas vindas. E essas vindas foram mostradas por 3 jornalistas, das quais 2 eu tenho o prazer de ter aqui, um historiador, no lançamento de um livro na Flicampus, e é sobre isso que a gente vai conversar e que eu tenho o prazer de receber a Samara e a Alessandra. Sejam bem-vindas, é uma honra. Obrigada, honra nossa estar aqui. Olha, gente, que já começa assim, felicidade da gente ver mais uma edição da Flicampus de novo, né? Verdade, é um evento que já se tornou tradicional na cidade, que vem incentivando muito o movimento literário de um modo geral, né? Não só com lançamentos de livros, mas tem várias ações de incentivo a toda a cadeia de produção e a todo o processo de aproximação do leitor com o livro. Isso é fantástico. São tantas propostas interessantes, né? Olha, eu tenho tido a oportunidade, assim, desde o começo desse ano, eu acho que eu não tenho pulado mais de 2 programas sem conversar com algum autor, com algum escritor, com algum organizador que está lançando alguma coisa. Isso é ótimo, isso é sensacional, né? Quer dizer que a produção é não apenas produção, mas também ela está conseguindo ser viabilizada, né? Que é o mais difícil, né? Que a gente conseguir viabilizar a cultura, viabilizar a história e ter incentivo, né? Para estar produzindo conteúdo dessa forma. Porque de tudo me parece que o escrever, para quem é da área, para quem tem esse ofício, o escrever é o menos complicado no processo do livro, né? É verdade, todo esse processo. É um material muito caro produzir livro hoje no Brasil. Um custo de impressão é um custo altíssimo, né? E são vários profissionais envolvidos, né, Samara? Tem o custo de apuração, né, para você conseguir construir as histórias. Normalmente você vai mais de uma vez nos mesmos lugares, então tem deslocamento. Aqui a gente está em 4 organizadores, né, mas teve mais 2 fotógrafos apoiando a gente nesse processo, sem contar com a colaboração da Casa da Memória e de outras colônias, que aí tem as memórias deles, os arquivos deles, que ajudam a gente nessa construção. Então é bem trabalhoso mesmo. E é uma fase bem de trabalho de amor à arte, né? Porque você acaba, se você for ver, você falou de vários deslocamentos e tal, se você for ver na ponta do lápis, você acaba pagando para escrever, né? A gente não consegue sobreviver hoje dizendo eu sou escritora, eu vou viver, é muito difícil, não sei, né? Escritores que já têm, assim, um público muito cativo, né? Best-sellers. Não, é muito difícil dizer que alguém vai sobreviver no Brasil produzindo e escrevendo livros, né? E vamos falar das vindas. Gente, que livro lindo! Eu achei maravilhoso. A capa já começa, as cores, o desenho, a ideia. Já começa, um bom livro se conhece pela capa, então nesse caso esse aqui já está saindo excelente. Meninas, me contem um pouco da história de Vindas, Memórias da Imigração. Bom, Vindas é um livro que a gente começou a pensar, inicialmente eu e a Samara começamos a organizar a ideia, como trabalharíamos com essa proposta, e surgiu da ideia de valorizar, né, o nosso povo, né, a nossa identidade, né? Todos nós somos, de algum modo, descendentes de imigrantes, né? O Brasil é um país recente, 1500, né? A povoação, colonização mesmo, começa a partir da vinda da família real, em 1800, aí começam os grandes processos migratórios para cá. Então, é um processo muito recente ainda. E, embora seja um processo muito recente, muito da memória se perde. Né? E aí eu pego, por exemplo, da minha família. Meus avós são imigrantes italianos, que eu não sei por onde chegaram, que ano chegaram, o que vieram fazer. Né? Meu pai era um dos filhos mais novos de 16 e eu sou a temporona de casa, então praticamente eu não tive contato. Então eu não conheço a história de imigração da minha família. Mas quantas histórias tem aqui e se entrecruzam em vários momentos, né? Essa é a riqueza do trabalho. Uma das coisas legais que a gente percebeu, né, Ali, nesse processo de construção, é que apesar de ser todo mundo diferente, vindo, né, que a gente traz 7 etnias, né, que já é um recorte de tudo que a gente tem aqui, não só no Brasil, mas como na nossa região mesmo. Mas as nossas histórias se reconhecem, porque apesar de ser diferente, tem os pontos em comum, as dificuldades, a fase de adaptação, ela é similar a todas, né? Então é um processo até de autoconhecimento pra gente um pouquinho, né? Minha família também é uma
4 etnias diferentes. Se a gente vai conversar assim em casa, a gente mal sabe contar do bisavô, que dirá de quem veio antes, né? Então, além de tudo, a gente ainda traz uma riqueza aqui de história para a família, né? Conta a história de uma família, mas reflete uma etnia toda. Então, acho que as pessoas se reconhecem um pouquinho aí nessas histórias também. Não, é fantástico. Se você for conversar, né, aqui, assim, meio que na nossa região, porque você pega algumas regiões que são bem características, assim, né? Você pega aqui o município vizinho de Carambeí, por exemplo, você tem uma presença muito expressiva dos holandeses, né? Você pega determinadas cidades, Santa Catarina, dos alemães, né, dos italianos em alguns lugares. Ponta Grossa é todo mundo meio uma Assembleia Geral da ONU, né? Porque vieram muitas etnias para alguns lugares e acabaram ficando por aqui e deu essa miscigenação fantástica que nós temos. E, quer dizer, vocês já me assustaram. 7 etnias? 7. Um recorte. Um recorte de quantas? Vocês conseguiram levantar quantas nós temos aqui na região? Não, são muitas. A gente fez um mapeamento de algumas, mas ainda muitas etnias ainda ficaram por fora. E a nossa proposta também não foi assim, produzir um material histórico, entendeu? Existe já muitos projetos, muitos livros dando essa contextualização. É claro que a gente tem um historiador aqui e o objetivo foi, a gente não consegue trabalhar os capítulos sem dar essa contextualização. Mas a nossa ideia foi humanizar essa história, quer dizer, a gente tem ali um recorte, um retrato de como se deu as várias migrações das etnias até chegarem aqui, mas a nossa ideia foi humanizar isso. Então, cada etnia dessa, a gente trouxe uma família contando a sua história. Então, toda a sutileza desse trabalho e o olhar desse trabalho, até porque dos 4 somos 3 jornalistas, né, até tem um historiador, a nossa proposta foi, através da história de uma família, recontar como é que foi todo esse processo, desde saída dos países até como chegaram aqui, o que encontraram, quais as expectativas, quais as frustrações, como é que eles se reinventaram nas nossas terras. Gente, que legal, quer dizer, é bem processo mesmo de diretor de redação, de diretor de pauta, né? Personagem para matéria, aí tá a cara do jornalista, matéria a partir do personagem, e foi aonde vocês partiram. E como é que foi o critério aí de escolha, tanto das etnias que são retratadas aqui, como das famílias? Bom, as etnias são, acho que mais representaram a imigração do Paraná. Então, a gente fez, o Alan nos ajudou em todo esse processo, né, de identificar, então, quais essas etnias com maior representatividade, e a partir daí nós estamos buscando famílias que participaram desse processo migratório e que ainda tinham memórias muito vivas que nós pudéssemos trazê-las para o livro. E até nas 7 mais representativas, a gente acaba deixando alguém de fora, mas como você mesmo citou ali de Carambeí, é muito forte a presença deles. Então a gente deu uma olhada aqui para os Campos Gerais e viu aquilo, né? Tem as colônias dos russos ali, tem a colônia de Carambeí, a gente foi um pouquinho para frente em Guarapuava, também pegou ali personagem da colônia deles. Então, para conseguir trazer um pouquinho de tudo que a gente tem aqui na região. E aí foi a partir dessas indicações aí de famílias que tinham vamos dizer, guardados ou relatos, histórias, porque muito disso fica na memória dos mais velhos, como você falou, né? Geralmente o filho mais velho do filho mais velho do filho mais velho foi quem guardou o terno, a bengala, o documento, ou o álbum de fotos, mas isso acaba se perdendo muito, né? Não tinha antes esse conceito de se guardar coisas, né? Nem tinha muita produção disso, né? Aqui nas 7 famílias, algumas delas têm o personagem que passou pelo processo de imigração, então que saiu de lá e veio para cá. Então é ele contando. Alguns outros casos já são os filhos. Mas teve gente, como os holandeses, que saíram do país deles com móveis, roupas, alimentos, com tudo. Teve gente que saiu sem nada. Então, assim, aqui a gente consegue retratar um pouquinho disso também. Então, como que vem essas memórias? Tem gente que não tinha muita foto antiga. Tem gente que você pegava e sentava e ficava tarde olhando o álbum da família. E dali ia ajudando a reconstruir a história, lembrando o que tinha acontecido, como que foi. Mas tem outras famílias que essa história é muito mais de memória mesmo. Até daí o título, né, Ali? Que a gente trouxe para trazer mesmo como lembranças, assim. A partir da referência que cada família tinha. E uma coisa que deve ter chamado a atenção disso que você falou, quer dizer, alguns vieram com todos os pertences e tal,
outros meio que com uma mão na frente e outra atrás. Deu para identificar aí algum padrão de etnias que vieram por uma opção e etnias que vieram meio porque foram obrigadas, como fugidas da guerra, por exemplo? O contexto histórico é quase todo, embora tenhamos falando de várias etnias, o contexto histórico é muito parecido, né? Eles vêm para cá a partir de uma crise no Velho Mundo, né? E essa crise é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política, é uma crise por conta de guerras, né? Então o Velho Mundo não vai suportando mais toda essa população, quer dizer, então são pessoas que começam a passar fome, são pessoas que não têm mais trabalho, e com isso surge essa migração em massa, né? E o Brasil, por outro lado, é um país em todo um processo de colonização que precisava ocupar as áreas, precisava mão de obra, saiu da escravatura, né? Em 1888, então precisava trazer a população para cá. O governo local, ele tinha uma missão de branquear a população, então com isso ele incentiva ainda mais a vinda de imigrantes europeus para cá. Então esse processo, esse contexto, ele vai se encaixando, você vai ver que vai encontrar histórias muito parecidas, motivações muito parecidas. As motivações de saída foram todas muito parecidas. É meio que pela sobrevivência deles mesmo que eles acabaram vindo. Acontece que alguns vieram com mais condições, né? Às vezes, por exemplo, quem veio na segunda leva de imigração de determinada etnia, às vezes o pessoal aqui já tinha se organizado, já estava com um pedacinho de terra. No caso dos holandeses, né? No caso dos holandeses. Mas teve gente que não, que saiu do seu país de origem, foi para outro país e depois veio parar aqui. Ou saiu, chegou em São Paulo e depois veio parar aqui. Então as histórias aí, a partir daí, elas começam a se diferenciar um pouquinho. O relato dos italianos, por exemplo, o governo italiano simplesmente colocava as pessoas dentro do navio e despachava, recolhiam até documentos para que eles não voltassem mais. Era um processo de emigração mesmo, quer dizer, então eles queriam tirar parte da população, reduzir a população para diminuir as pressões sociais existentes, e sem contar que o pessoal que saía de lá mandava dinheiro para os parentes que ficavam. Então era uma forma de injetar dinheiro naqueles países. Então os contextos são... Quer dizer, se você for ver nesse contexto que você está falando dos italianos, é uma versão melhorada de um navio negreiro, né? É quase que uma versão melhorada dos navios negreiros, porque a população era meio que mandada assim, a única diferença é que eles tinham escolha. Mas de vir ou não, né? E às vezes não tinham mesmo. Mas pelo menos eles não vinham acorrentados, é a diferença que a gente vê, né? Porque... E quando chegaram aqui foi um trabalho muito intenso, né? Até uma das coisas que elas acabam tendo em comum ali é a relação com o agronegócio, mas muito porque não tinha para onde você correr. Você chegava numa terra e você tinha que se virar com aquilo. E aí você vinha de famílias que às vezes eram estruturadas com isso já nos seus países de origem, que tinham um modo de produção e chegam aqui para clima diferente, idioma diferente, a receptividade também não era muito fácil, porque né, você tem um monte de limitação ali de característica cultural mesmo, então foi uma adaptação assim bem complicada, né? E o governo brasileiro não cumpre o que promete, né? Eles saem de lá achando que vão chegar aqui e encontrar situações melhores, né? Muitos deles têm que desbravar terras, construir casas, derrubar árvores para cortar a madeira e construir casas, né? Quer dizer, eles vão chegar aqui, eles vão dar de cara com onça, que eles nunca viram, não sabiam que existiam. Eles vão dar de cara com mandioca, que eles não sabiam o que era. Quer dizer, um monte de realidades totalmente diferentes para qual eles não foram preparados por autoridade nenhuma, por professor nenhum, né? E o que chama atenção, uma das coisas que me chamou a atenção particularmente é que a gente está falando de região muito próxima, né? Você pegar aqui a colônia dos russos e a colônia de Carambeí dos holandeses, é muito próximo, mas a condição que eles chegaram aqui foi muito diferente, né? Mesmo governo, mesmo país, mesmo estado, enfim, mas as condições muito, muito distintas. Então, para alguns ainda esse processo acaba sendo ainda mais difícil pela condição em que eles chegaram aqui. Aí nas memórias a gente consegue perceber um pouquinho disso através dos relatos. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar mais um bloco? Claro. Com certeza. Então, você não sai daí que a gente já volta, um instante só.